Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Bom dia para todos, boa tarde ou boa noite, depende do horário em que você está assistindo a esse vídeo. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo que nós estamos fazendo desse texto sensacional, transcendental, né? O Srimad Bhagavad Gita. E nós estamos no início, né, apenas da série, e nós estamos fazendo a leitura da introdução ao Bhagavad Gita. Então agora eu vou cantar o mantra de introdução e nós vamos logo em seguida dar início. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodhanandana Braja Janaranjanan, Yashodhanandana Braja Janaranjanan, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada, Patita Pavana Ki Jai, Gauranga Premanandi, Hari Hari Bol, todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem. Vamos dar sequência aqui na leitura que nós estamos fazendo, né? Nós, então, havíamos lido, não é? Que nós lemos os temas principais, né, da canção, que é a Gita. São 5 os temas tratados no texto, né, que são o Ishvara, que é Deus, a pessoa Deus, a natureza, né, aliás, a entidade viva, que é a expansão de Deus, a alma, a natureza, a Prakriti, não é? Que é a natureza, o elemento tempo, que é onde a natureza se manifesta, e o karma, que são os roteiros, não é? Que as diferentes entidades vivas ou jogadores, né, vivenciam com seus diferentes personagens relativos que aparecem durante o que seria aí a epopeia do processo da evolução. Agora eu vou continuar lendo aqui, né?
a página 21 da introdução ao Bhagavad Gita. Bom, dentre estes 5 temas básicos do Bhagavad Gita, está estabelecido que Deus, né, que o Deus Supremo, ou Krishna, ou Brahman, ou o Controlador Supremo, ou o Paramatma, que são dados aqui 1, 2, 3, 4, 5 adjetivos, né, para esse princípio único que é a verdade absoluta. Olha só, ele coloca assim: o Deus Supremo, Krishna, Brahman, o Controlador Supremo, Paramatma. Né? Deus Supremo, Krishna, Brahman, o Controlador Supremo ou Paramatma. São 4 adjetivos, né, que é dado para a verdade absoluta. Você pode usar qualquer nome que gostar, né? É a maior de todos. Os seres vivos, em qualidade, são como o Controlador Supremo, em qualidade, não em quantidade. Por exemplo, o Senhor tem controle sobre todos os assuntos universais, sobre a natureza material, etc. Mas será explicado nos capítulos posteriores do Bhagavad Gita. A natureza material não é independente. Ela age sob a direção do Senhor Supremo. Como o Senhor Krishna diz, a Prakriti trabalha sob minha direção. O próprio Krishna diz isso, né? A Prakriti, ou a natureza material, trabalha sobre a minha direção. Quando nós vemos coisas maravilhosas acontecendo na natureza cósmica, devemos saber que por detrás desta manifestação cósmica existe o controlador, né? Nós poderíamos também traduzir como o programador da simulação, né? Uma vez que nós estamos lidando com uma simulação, então isso requer uma inteligência capaz de organizar, né, o princípio matemático de tal maneira que ele se manifeste, né, sob a forma aí, daquilo que nós entendemos como sendo o universo. Então podemos traduzir como o controlador, não é? Ou como o diretor, né, enfim. Vou pegar aqui o meu marcador. Dei uma fugidinha aqui. Pronto. Nada poderia se manifestar sem ser controlado, né? É infantilidade não levar o controlador em consideração. A criança, por exemplo, pode achar que um automóvel é realmente maravilhoso por ser capaz de andar sem um cavalo ou outro animal puxando. Mas o homem são conhece a natureza do motor do automóvel. Bom, vamos lembrar aqui, vamos contextualizar aqui, não é? Srila Prabhupada, ele deu esse exemplo de, hoje em dia, por exemplo, talvez não passe pela cabeça de uma criança olhar para um automóvel e pensar assim, nossa, não tem nenhum cavalo puxando, como é que ele anda? Né? Possivelmente uma criança não teria essa experiência. Por quê? Porque as crianças atualmente não têm experiências de cavalo puxando carroças, praticamente não, né? Srila Prabhupada, lembre-se, ele nasceu no ano de 1896, praticamente ali, não é, naquele período do advento das máquinas, estava começando, os automóveis, estava dando início ao processo a Revolução Industrial já estava em andamento, mas os automóveis estavam nos seus rudimentos ainda, então não eram todos os lugares que possuíam automóvel, e a maioria dos lugares eram os carros, né, os veículos de locomoção, eram então, puxados, né, ou empurrados, alavancados pelos animais, bois, búfalos, cavalos, etc. Então era muito comum na experiência daquele momento essa percepção de situação, né? Já no caso, quando o Prabhupada coloca aqui a metáfora, traz de dentro dele a experiência cultural
não é, que ele teve enquanto criança. Porque ele passou pela experiência, não é, de ver os carros sendo puxados por bois ou cavalos ou mulas, não é? E ao mesmo tempo ele também viu, não é, os carros sendo movimentados, né, sem cavalos, apesar de que os carros são motor que vale 20 cavalos, então é o equivalente de 20 cavalos se movimentando, mas sem os cavalos. Então essa metáfora é equivalente, a gente tem que contextualizar, né, porque às vezes a pessoa fica sem entender as metáforas, e é importante entender o contexto cultural em que essas metáforas aparecem, né? E no futuro, as metáforas que nós estamos dando aqui serão superadas também, né? E naquele momento se terá que ter metáforas equivalentes ao período histórico do futuro. Mas as metáforas que nós temos atualmente, como os óculos de realidade digital, os telefones celulares, não é? Que seria uma coisa mais assim, uma pessoa, não é? Aqui da nossa geração atual, a televisão, por exemplo, não é? É uma metáfora mais próxima de nós, porque nós vimos, não é? Principalmente os nossos pais, né? Eles viram a televisão surgindo, não é? E eles ficavam muito impressionados ao ver, não é, pessoas dentro de uma caixa e falando, e aquilo era um pouco impressionante. Então eles não tinham a noção de como é que funcionava a mecânica das leis físicas por detrás desse movimento, e o que acontecia? Eles entendiam isso muitas vezes como alguma coisa diabólica, alguma coisa perigosa, não é? Eu recentemente assisti um documentário sobre a criação do telefone, né, e a polêmica que existe de quem de fato foi o criador do telefone, que havia aí o Graham Bell, que foi, né, na época o que patenteou a invenção primeiro, mas tinha um outro chamado Morse, que enfim, ele criou, né, um modelo mais complexo, e depois o Thomas Edison finalizou, não é, assim, aperfeiçoou o sistema, mas o Graham Bell ficou conhecido como o inventor do telefone. Agora, o que poucas pessoas sabem é que no Brasil tinha um padre que também foi um dos candidatos a serem considerados o patrono ou o pai do telefone. E esse padre do Brasil, inclusive eu passei em frente da igreja dele lá, acho que é no Alto Santa Terezinha, lá em São Paulo, próximo do bairro Mandaqui, ali próximo ali do bairro dos Bancários, uma coisa assim em São Paulo. Ele, na época, ele transmitiu uma conferência via rádio, né, de uma igreja para outra, e haviam ali algumas pessoas que se assustaram muito com o que estava acontecendo, e esse padre, ele teve que dar explicações à igreja, porque, de acordo com alguns, ele estava praticando magia negra e coisas assim. Então ele teve uma série de problemas por causa da invenção dele, pobrezinho, e ele não pôde dar sequência no projeto dele, e acabou que os outros, né, pesquisadores, cientistas, passaram ele nas suas pesquisas e acabaram, né, ganhando os prêmios aí, e o Graham Bell se tornou um dos homens mais ricos do mundo, né, naquele período. E o padre, depois ele foi liberado, né, da Inquisição pelo qual ele passou, mas as pessoas tiveram medo, muitas pessoas tinham medo, né, da televisão, do rádio, eles acreditavam que haviam fantasmas, demônios ali dentro, etc. Então eles tinham uma certa, né, eles eram como crianças. Hoje em dia, né, uma criança olha para um aparelho celular, uma televisão, ele nem racionaliza como é que isso funciona na verdade, né? Mas para quem tem uma certa noção de observação, vai entender que isso daí pode parecer, sim, um milagre, né? Como que as coisas funcionam. Alguém está a 10 mil quilômetros de distância e faz uma chamada telefônica, e imediatamente se pode ver e falar com a pessoa imediatamente online, desconsiderando os fusos horários. Isso é fantástico. É um milagre da tecnologia. É uma coisa linda, encantadora. O ser humano, ele é lindo. O ser humano
quando o ser humano está desprovido da violência, ele é simplesmente encantador, ele é lindo, ele é uma expansão de Deus, né? Então é encantador. As coisas que o ser humano cria, as invenções humanas, é simplesmente encantador. E o único problema é o egoísmo e a violência. Mas se nós nos purificarmos do egoísmo e da violência, nós nos tornamos seres semelhantes a Deus, que é como o Prabhupada está falando aqui. Nós somos partes integrantes de Deus em qualidade, não somos em quantidade. E uma vez que Deus é o ser engenhoso supremo, ele é o artista supremo, ele é a inteligência suprema, e ele é o encanto supremo, nós também somos encantadores, engenhosos, inteligentes. A diferença é que nós temos que nos purgar, nós temos que nos purificar, nós temos que nos limpar da preguiça em tirar do nosso coração o egoísmo. A causa principal do nosso egoísmo não é o egoísmo em si, é a preguiça. Por quê? É a preguiça que nos impede de irmos adiante no processo de tirar do nosso coração o egoísmo. Então a preguiça, de fato, ou a necessidade, né, como o Prabhupada coloca aqui, a necessidade, são as causas principais, né? Tem um ditado que diz assim, na verdade não é exatamente um ditado, mas seria uma espécie de charada, né? Que diz assim, a pergunta é: o que mata a planta? Qual é o motivo que mata uma planta? O que mata a planta? E as respostas são variadas: o sol, a falta de água, o solo, etc. e tudo mais, né? E a resposta é a seguinte: não, o que mata a planta é a negligência do jardineiro. Se o jardineiro for atencioso e cuidadoso, todos os obstáculos serão superados. Mas se o jardineiro for negligente, não há situação favorável possível. As coisas vão se degringolar, não é? Então, na verdade, o que a nossa inveja, o nosso egoísmo e a nossa violência interna, o governo não é culpado, os Illuminatis não são culpados, os reptilianos, né, como o pessoal costuma falar, não tem a família Rockefeller, não são os culpados, os aviões que soltam aí, né, nas teorias de conspiração venenos para nos esterilizar, não são os culpados. Assim, nós podemos criar vários culpados ao redor de nós, mas na verdade a única culpa do nosso egoísmo, o único responsável pelo nosso egoísmo somos nós mesmos, ou seja, é a nossa preguiça em nos curar, é a nossa preguiça em nos tratar, né? Eu estou fazendo esse vídeo nesse momento, hoje é dia 3 de abril, e está acontecendo um grande, né, fenômeno aí em relação a um filme que saiu recentemente, O Poço. Eu até acho que vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto do ponto de vista védico, porque eu acho que pode ser interessante. Assim, agora, e se faz vários comentários a respeito desse filme, O Poço, né? Na parte final, não do filme, quando o protagonista lá ele será canibalizado, né, pelo personagem que tem uma faca que vai cortá-lo, né, vai comê-lo, vai comer a carne, vai canibalizá-lo, ou seja, vai comê-lo, vai devorá-lo. O personagem que está amarrado, ele diz o seguinte: olha, não adianta você culpar a administração, a situação, o local, a violência das outras pessoas. Eu responsabilizo uma única pessoa pelo evento que está se dando aqui, que é você mesmo, ninguém mais. Então, ou seja, nós temos por hábito buscar aquela posição máxima, a posição mais desejada, a posição mais almejada por aqueles seres humanos espertos, não é? Vamos dizer assim, porque esse mundo é dos espertos, né? Na verdade, eles dizem, não dizem isso? O mundo é dos espertos. É verdade, o mundo é dos espertos, esse mundo é dos espertos, o próximo é somente dos iluminados. Os espertos continuam aqui, nascendo, morrendo, sendo esmagados pelas doenças, pelos sofrimentos, pelas angústias, pelas incertezas e pela única certeza, né, a dissolução total do corpo decadente que é baseado em carbono. É a única certeza que os ignorantes têm, de que serão completamente dissolvidos pelo tempo, que é o que tudo devora.
Então eles vivem angustiados, eternamente imersos nessa ignorância, porque eles estão ligados aos espertos, né? Então, porque eles querem ser espertos, acabam herdando esse mundo, porque realmente eles têm razão. O mundo é dos espertos. Agora, aqueles que não são espertos, ou seja, aqueles que são inocentes, ou aqueles que buscam a iluminação em detrimento da esperteza, aí esses daí estão destinados a sair do poço, né? Ou a sair dessa ignorância existencial e não serem esmagados, não é? Por esse processo de decadência. Então, aqueles que são espertos, eles estão sempre buscando essa posição muito elevada, que é a posição da vítima. Olha que maravilha, não é? Então, eu posso culpar o local, eu posso culpar o governo, eu posso culpar os vírus, eu posso culpar, enfim, eu posso culpar o mundo todo, e isso vai me dar a sensação de que eu não preciso fazer, não é, o meu trabalho interno, a minha jardinagem interna e tirar de mim, não é, toda essa ignorância, porque afinal de contas o mundo é desfavorável mesmo, não é? Então é melhor fazer o quê? Dormir um pouco mais, né? Dormir até 11 horas, dormir até meio-dia, acordar depois que o sol já gastou toda a sua energia saudável, ir para a cama depois nas trevas da escuridão, não é? Ficar até tarde acordado, gastando os neurônios com superficialidades, e dormir tarde e acordar tarde e levar assim essa vida fútil e improdutiva, e ficar aguardando, não é, o final disso tudo, que é a decadência do corpo. Então os espertinhos que buscam essa posição maravilhosa, que é a posição do mundo, porque esse mundo é dos espertos, mas aqueles que querem sair dessa clínica, não é, de tratamento para almas condicionadas, para não dizer esquizofrenizadas, porque elas acreditam que são personagens que matematicamente é possível comprovar que não são reais, então isso é uma questão patológica de fato. Para essas almas que estão envolvidas nesse processo de ignorância, tenha certeza de que esse mundo pertence a elas, sim, porque esse mundo pertence aos espertos. Mas aqueles que querem sair dessa condição de existência decadente, esses devem ouvir o conhecimento transcendental, devem aplicar o princípio do conhecimento transcendental e devem libertarem-se da preguiça, porque é a preguiça a causa fundamental dos problemas, não são as questões externas. As questões externas, elas se apresentarão como sendo os desafios consequentes, mas o pior problema é a nossa preguiça. Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita que o inimigo real é a mente. E ela pode ser a pior inimiga ou a melhor amiga. Quando ela está sob controle, ela trabalha a seu favor, se torna a sua melhor amiga. E quando ela está indisciplinada e faz as coisas como ela deseja fazer, então prepare-se para conviver com um inimigo 24 horas por dia, porque a mente ela é simplesmente assim, como uma criança, uma mente indisciplinada é semelhante a uma criança mal educada, uma criança indisciplinada, uma criança superestimada, uma criança mimada, uma criança grosseira, uma criança mal criada. Uma criança mal criada é uma experiência extremamente desagradável e que nós queremos evitar. Agora, aqueles que não têm um controle da mente convivem com uma criança mal educada dentro de si próprio. E isso é uma experiência extremamente desagradável, né? Então, o que mata a planta não é as questões externas, é a negligência do jardineiro. E o que nos mantém nessa condição de ignorância é a nossa preguiça interna de fazer nosso dever de casa, a nossa lição de casa e buscar o nosso aperfeiçoamento em todas as instâncias da nossa vida. E fica aí o recado para aqueles que de fato querem evoluir, e não apenas ouvir, né, o padre falando, não ouvir o pastor falando, não ouvir o Devananda falando, ou sei lá, ou pegar um livro e simplesmente ler porque aquilo conforta, faz bem. Isso é ok, né, é a primeira etapa.
mas eu acho que a liberação ou a iluminação e a liberação consequentes são conquistas exclusivas para aqueles que assim, se esforçam muito mais do que simplesmente uma distração intelectual. É para aqueles que buscam, não é, e praticam o seu cultivo e se interessam pelos assuntos que as levarão à plataforma da perfeição humana, que é a utilização máxima da inteligência. Muito bem, vou continuar aqui, não é? Nós estamos falando, né, sobre as maravilhas. O Prabhupada deu o exemplo da criança, né? Então eu entrei para dar uma contextualização e acabou que nós fizemos então, né, um caminho aí mais amplo, mas é tudo válido porque nós estamos dentro do contexto da investigação, que é o sentido da existência. Por que nós estamos estudando e lendo o Bhagavad Gita, né? Nós estamos buscando autoconhecimento e analisar o nosso comportamento que nos impede de autoconhecimento é completamente compatível com o que nós estamos fazendo aqui. Então, às vezes pode parecer que a gente estou fugindo um pouco do assunto, mas se você tiver um pouco de paciência e conseguir fazer a relação entre as metáforas e o assunto central, você vai ver que não tem nada aqui que nós estamos falando que é aleatório, que é simplesmente uma distração intelectual. Nós estamos buscando realmente condicionar a nossa inteligência a se adequar a essa informação, a esse conhecimento, de tal maneira que a nossa inteligência passe a se interessar e a se nutrir dessa sabedoria, para que ela possa ter condições e força para controlar a mente, né? A inteligência é como um professor na sala de aula e a mente é como uma criança. Se o professor não tiver personalidade, pulso, responsabilidade e consciência do que ele está fazendo, então aquela criança indisciplinada, ela pode sim tomar conta e destruir todo o esforço que o mestre está tentando fazer. Então a nossa inteligência é o mestre e a nossa mente é o discípulo aprendiz. O mestre tem que ser consciente, coerente, produtivo e ter personalidade. O aprendiz deve ser atento, inteligente, submisso, não no sentido pejorativo, mas no sentido de humilde e educado e predisposto a aprender, e não pode ser e não deve ser preguiçoso. Então é assim que um aprendiz qualificado se aproxima do mestre, com atitude, com reverência, com inteligência e com predisposição para prestar serviço, né? E isso é aquilo que nós estamos buscando. Bom, um homem, né, atrás da maquinaria há um homem ou um motorista, né, como foi a última colocação. Similarmente, o Senhor Supremo, ele é o condutor sob cuja direção tudo trabalha, né? Nós olhamos para o universo e pensamos, nossa, que maravilha, não é? Como é que o Sol está funcionando? Como é que o universo está funcionando? As galáxias, os pulsares, a matéria escura, como é que o universo está se expandindo? Como é que esse universo aparece? Que incrível! Isso é fantástico. Ou não, não é fantástico, isso é incrível, né? Isso é incrível. Eu fiz bom, só algumas pessoas vão entender o que eu estou falando, né? Mas isso é incrível. Nós olhamos para o universo e pensamos, nossa, isso é incrível. Assim como alguém que não entende a mecânica quântica ou a física, ou até mesmo assim, as frequências, como elas funcionam, a matemática, a mecânica da física newtoniana mesmo, e como é que as coisas funcionam. Como nós não entendemos, né, nós olhamos para um aparelho celular e ao observar como um aparelho celular funciona, nós ficamos encantados. Então, pessoal, continuando, né, deu um corte abrupto aí na gravação, mas a gente vai continuar aqui agora. Como eu estava dizendo, né, nós olhamos para o universo e, né, ficamos encantados. Assim como nós nos encantamos como as coisas, né, funcionam, os computadores, a televisão, os sistemas de celulares e tudo isso, mas se nós temos conhecimento de como é que isso funciona tecnicamente falando, fica muito racional, né? Aí tem um gerador,
tem uma usina hidrelétrica, tem um satélite que é operado por um computador, que é operado por um operador, que está interligado com a central elétrica e etc. Então, toda a mecânica pode ser contabilizada e rastreada de maneira racional e pragmática. Isso para quem tem conhecimento técnico. Para nós, que somos consumidores dessas maravilhas, a nós nos resta o encantamento, né? A nós nos resta o encantamento. Então nós somos seres encantados. E está tudo bem, não tem problema. Agora, a metáfora é que, na medida em que nós não temos compreensão, né, do construtor, do escritor, não é? Do controlador, não é? que gera essa simulação, né? O pensador por detrás desse universo, né? Nós olhamos para o universo e tentamos entender como ele funciona, encantados e maravilhados com a sua manifestação em si. Né? Da mesma forma que nós, ao não entendermos as tecnologias, nos encantamos com ela. Porém, para aqueles que compreendem tecnicamente como é que esse controlador supremo, esse Brahman supremo, essa suprema personalidade de Deus cria e gera por sistemas de simulação, de realidade virtual, esse mundo que nós chamamos de material e condiciona as almas a interagirem por um mecanismo de simulação que é o equivalente a uma hipnose chamada Yoga Nidra ou Yoga Maya, condiciona as almas a vivenciarem essa experiência lúdica de serem pequenos deuses e controladores dentro dessa simulação. Não existe assim um choque de realidade. Existe o choque do encantamento, porque mesmo entendendo como é que funciona, o espanto diante de uma inteligência tão, sei lá, qual seria o adjetivo? Uma inteligência maravilhosa? Uma inteligência encantadora, uma inteligência inteligente, né? Ou a inteligência suprema. Então, pessoas inteligentes se encantam com pessoas inteligentes. E por que uma pessoa inteligente não se encantaria com uma pessoa que fosse capaz de criar o aplicativo, que é a própria matemática, e depois usar esse aplicativo para funcionar como sendo manifestadores ou fontes geradoras de um universo tão colossal, de dimensões catastróficas como é o universo em que nós interagimos, isso sem para falar nas imensidões de outros universos possíveis previstos nas teorias de cordas e no avanço da concepção da física quântica e das percepções da emergência matemática, que são conhecimentos de patrimônio público, né? Não estou falando nada que é uma invenção de um esotérico assim, entorpecido por um êxtase psicodélico, não é nada disso. Isso é conhecimento prático, patrimônio público e informação dos matemáticos e dos físicos. Claro que a gente faz a relação com a revelação védica e as peças se encaixam, mas isso tudo é muito racional. Quando nós entendemos o motivo pelo qual ele é criado, como ele é criado, o choque de realidade desaparece, porque fica simples de entender, né? Com as informações que nós temos. Mas o choque do encantamento diante dessa pessoa, que é Deus, e a inteligência maravilhosa dessa pessoa, isso nos faz nos sentir assim, graciosos, nos faz nos sentir humildes perante essa pessoa e nos faz realmente nos desejarmos nos qualificar para em algum momento estar diante dessa pessoa e quem sabe por que não conviver, não é? Com essa pessoa no ambiente original, a partir de onde esse ser original cria essa simulação ao qual nós estamos didaticamente interagindo, né? Bom, pessoal, eu acho que eu me estendi um pouco, acho que eu acabei ficando aí um pouco emocionado, né? Diante dessa inteligência suprema que é Deus. E acabei me empolgando, né? Me estendendo, querendo me expandir como na velocidade do universo, mas eu acho que eu vou me conter por aqui, tá? Eu vou parar por aqui. Nós estamos aqui, olha só, paramos aqui.
Eu vou terminar de ler, né, aqui até a metade da página, porque aí eu já, na próxima leitura, eu já dou início aqui, tá bom? Vamos ver. Bem, similarmente, o Senhor Supremo é um condutor sob e cuja direção tudo trabalha. É o programador, né? Bem, os divas, né, ou as entidades vivas, são aceitos pelo Senhor como suas partes e parcelas, como observaremos em capítulos posteriores. Uma partícula de ouro também é ouro. Uma gota da água do oceano também é salgada. E similarmente nós, as entidades vivas, sendo partes e parcelas do controlador supremo, Ishvara ou Bhagavan, o Senhor Sri Krishna, temos todas as qualidades do Senhor Supremo em quantidade diminuta, porque somos diminutos, Ishvaras subordinados. Tentamos controlar a natureza, como presentemente estamos tentando controlar o espaço ou os planetas. E esta tendência a controlar existe porque ela está em Krishna. Mas embora tenhamos uma tendência a dominar a natureza material, devemos saber que não somos o controlador supremo. Isto é explicado no Bhagavad Gita. Então é isso que nós vamos aprender estudando o Bhagavad Gita, que nós não somos os controladores supremos. Nós somos controladores, somos mini controladores. O problema é que nós queremos controlar o máximo possível e devido à nossa condição enferma de ignorância e violência, ao tentarmos controlar o máximo possível e controlar os demais ao nosso redor, nós causamos violência e sofrimento a eles. E o resultado disso é uma consequência que nós recebemos de volta como karma. Por exemplo, a humanidade passou muitos centenas de anos causando sofrimento aos animais, produzindo a eles, não é, assim, uma condição de vivência em relação aos humanos perigosa e sofrida. Por um tempo isso foi tolerado porque era necessário por uma questão, né, da pressão biológica da sobrevivência. Mas chegou um momento que já não é mais necessário e a natureza, que é a mãe, não é, está dando aí pequenas palmadinhas dizendo não é mais aceito esse comportamento violento contra os animais. Esse excesso, esse exagero está passando do limite. E aí vem, né, o vírus para dar esse recado de que nós estamos passando do limite e que nós temos que nos comportar, nós temos que diminuir a nossa violência, nós temos que, enfim, precisamos evoluir e se nós não fazemos isso por conscientização, então a mamãe vai ter que vir e, né, assim, dar um hello para que nós possamos acordar, ok? Muito bem, obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.